Boa noite, professores e professoras. Estamos dando início a mais um bate-papo sobre ensino de história. Hoje a nossa convidada é a professora Jéssica Rezende, a quem já gostaria de cara de agradecer muito pela presença. A gente sabe o quanto que o tempo, né, e o horário de todos que estão dedicados ao ensino, à pesquisa, o horário é sagrado, né? Então é uma hora que você se dispõe a estar aqui com a gente, conversando, trocando. E passo a palavra para a professora Vitória, que vai trazer alguns informes breves, e já já a gente vai dar início ao bate-papo com a Jéssica. Bom, boa noite a todos. Agradecemos novamente o aceite da Jéssica, né? Lembrando que esse projeto é um projeto que está sendo desenvolvido pelo LAPEIS, que é Laboratório de Prática de Ensino, em História, do curso de História, de Licenciatura em História da UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, né? E nós estamos completando um mês de aniversário, não é mesmo, Marcela? Exato. É muito bom, está sendo muito gratificante desenvolver esse projeto, está sendo muito bom ter esse contato, essa interação, todos os bate-papos, enfim. E eu gostaria de falar o seguinte: nós vamos tentar começar a emitir certificação para os ouvintes, né? Para isso, a gente pede que os ouvintes que queiram a certificação interajam no chat e, no final, a gente vai enviar um formulário para a pessoa inserir o nome completo e os dados, responder algumas questões, né, da nossa curiosidade, né, da interação, e aí enviar para a gente. Aí tem mais informações no formulário, tá? E aí, quem tiver interesse, então, eu peço que aguarde até o final para poder mandar as informações para a gente. Isso aí. Podemos dar início, então? Eu queria apresentar a professora Jéssica, que além de ser professora, pesquisadora, é uma amiga aí de UFRJ, né? Tivemos a mesma orientadora de graduação lá no IFIX, que atualmente é o Instituto de História da UFRJ. E eu trouxe algumas informações, Jéssica. Eu vou pontuar da sua formação, mas você fique à vontade na hora que você for se apresentar, tá bom? Professora Jéssica é mestre em ensino de História e doutorando em Educação pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Teve uma experiência, né, como professora em período de colaboração na New York University. Não sei se minha pronúncia está correta, professora. Historiadora especialista em educação básica com ênfase em ensino de história, formada pela UFRJ, né? Professora da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, a SEDUC-RJ, desde 2012. Participa do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista, ambos também pela UFRJ. Trabalha com ensino de história e cultura afro-brasileira, educação antirracista e educação em museus e museus afro-brasileiros. Professora Jéssica, mais uma vez, obrigada. Passo a palavra a você, caso você queira se apresentar, e para a gente, então, começar a dar início à nossa conversa. Vitória? Deixa eu só falar uma coisa. Está tendo um barulhinho que parece teclando. Eu não sei de onde que está vindo esse barulhinho, está atrapalhando um pouco. Aqui não é porque eu estou no celular, mas eu vou até fechar aqui as janelas, mas eu acho que não. Você está ouvindo, Marcela? Eu estou ouvindo ruído, sim, mas também identifiquei qual é o processo. Vou até fechar o microfone, vou fazer um teste para ver se vocês vão. Sim. Parou, não foi? Parou, Vitória? Parou. Foi, agora parou. Beleza. Deve ser alguma coisa que talvez no meu não identifiquei, mas a gente vai. Isso, pode ser. Vou verificar aqui. Jéssica, queria então que você se apresentasse. Nada, obrigada, Vitória. Que você se apresentasse e eu já vou aproveitar e emendar com uma pergunta, professora Jéssica. Se você poderia falar um pouquinho para a gente sobre as suas experiências de pesquisa, tanto no Brasil como no exterior, e como a tua experiência de sala de aula contribuiu também para os projetos de pesquisa que você atuou. Certo? Muito obrigada. Vou fechar o microfone enquanto você fala, só para evitar o ruído para os nossos participantes, tá bom? Mas eu estou aqui presente te ouvindo. Tá ok. Boa noite, Marcela. Boa noite, professora Vitória. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né?
aqui hoje. Agradeço muito às professoras pelo convite, está sendo um grande prazer participar, né, desses bate-papos, que têm sido interessantes, têm contribuído tanto, né, para a nossa área de pesquisa, que é o ensino de história. Eu vou começar, então, fazendo o seguinte, eu vou me apresentar um pouco melhor, falar um pouco da minha trajetória como pesquisadora, como professora, e de como essas experiências, né, essa experiência da prática docente e a experiência da pesquisa acadêmica se cruzam, dialogam, e vou finalizar fechando, falando um pouco dessa experiência recente que eu tive do intercâmbio, fazendo essa pesquisa na New York University, tá certo, Marcela? É assim mesmo. E falar um pouco sobre como é que tem sido essa relação com os museus e educação antirracista. Vou tentar fazer isso de forma bem breve, para podermos, então, abrir para as perguntas. Como a Marcela falou, eu fiz a minha graduação em História, lá na UFRJ. Logo depois da graduação, eu tive um período de transição de tema. E aí comecei a trabalhar especificamente com o ensino de História. Isso aconteceu no curso de especialização Saberes e Práticas da UFRJ, e depois o mestrado, que eu fiz o Prof. História, né? O mestrado profissional em História, turma da UFRJ, assim como a Ana Paula, que já esteve por aqui. Eu fui da primeira turma, primeira geração do Prof. História, tenho maior orgulho em dizer. E a pesquisa que eu já vinha desenvolvendo no CESPEB ficou mais madura e eu dei continuidade no mestrado, no Prof. História, e esse projeto cresceu e é o projeto que eu dou continuidade agora no doutorado. Falei de forma breve para dizer o seguinte: para além do mestrado, do doutorado, eu acho que o que mais pesa na escolha dos temas, o que mais tem pesado na minha identidade como pesquisadora, tem sido o papel como professora de educação básica. E por isso essa mudança. Eu vinha num caminho, numa trajetória acadêmica, eu trabalhava com matemática, que era história antiga. Quando me formei e fui para a sala de aula para trabalhar no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é um dos bairros mais pobres e um dos bairros mais negros do estado do Rio de Janeiro. E foi nessa prática, foi nesse lugar, né, de professora em sala de aula com 6º ano, que eu descobri quais eram os meus interesses, né? Eu tive uma guinada e redescobri quais eram os meus interesses, o que eu queria pesquisar. E de lá tem surgido até hoje essas questões de pesquisa. E que questões são essas? Estando em sala de aula, eu entrei em sala de aula em 2012, já há alguns anos após a implementação da Lei 10.639. Então, eu saí da minha graduação preparada para dar aulas, inserindo o ensino de história afro-brasileira, o ensino de história da África, o ensino trazer para o diálogo com a história a cultura africana e a cultura afro-brasileira. Isso tudo na teoria. E quando eu cheguei na sala de aula, eu percebi que isso não estava acontecendo. Eu já conhecia a lei, eu sabia para que ela servia, eu tinha tido aulas de prática de ensino. Meu professor regente da prática de ensino foi o professor Amilcar Pereira, que hoje é o meu orientador. Então, eu tinha uma preparação para tratar desses temas em sala de aula, teoricamente. Mas, quando eu cheguei na prática, eu percebi que eu precisaria de outras estratégias para trazer essa temática para a sala de aula. E aí comecei a me debruçar sobre novos objetos, né? Me surgiram questões como o porquê dessa ausência dos negros, né, da história afro-brasileira na sala de aula, o porquê dessa separação entre a cultura e a história. Isso foi o que tem me chamado mais atenção nos últimos anos, porque já existe uma lei, o ensino de história tem focado muito na questão da história afro-brasileira. Mas quando a gente chegava em sala de aula, eu acho que essa é uma realidade de muitos professores que estão aqui hoje,
e a gente fala de religiosidade afro-brasileira, isso causa um choque, isso causa um desconforto, inclusive em professores, não só nos alunos. E isso foi o que me levou ao meu objeto de pesquisa do mestrado. No mestrado, eu discuti uma abordagem integrada entre história e cultura afro-brasileira. E o porquê disso? Porque não tem como a gente separar, né? Cultura também é história. Candomblé também é história. Umbanda também é história. Capoeira também é história. Quando a gente trata de questões da Europa, por exemplo, a gente não separa. Hoje a gente vai falar de cultura, mas de uma maneira completamente desvinculada com o cenário econômico, com o cenário político que a gente está acostumado a estudar todas as aulas. Não existe essa separação. Mas quando a gente vai tratar da temática afro-brasileira e africana, existe um receio, né, de que os alunos, a gente vai falar baobá na sala de aula, e os alunos vão falar, meu Deus, macumba, socorro, vamos sair correndo. E esse era um desconforto que eu sentia, inclusive, nos meus colegas em sala de aula, nos meus colegas professores, na sala dos professores, se furtavam de tocar nesse assunto. Não, Jéssica, olha, isso vai dar polêmica, a gente não vai conseguir dar aula, a aula não vai render, vamos deixar isso para lá, vamos focar só. E aí, o que acabava acontecendo? As aulas aconteciam, a temática afro-brasileira acabava ficando sempre restrita a novembro, sempre restrita a alguns temas específicos. A gente vai falar um pouquinho de Zumbi, vamos falar dessa revolta e daquela outra revolta, sempre tratando a cultura afro-brasileira como uma coisa estagnada, fixa, como algo que ficou lá no passado. Eu acho que isso é um outro relato que eu poderia trazer, e outros professores talvez vão identificar isso na vida deles também, que vamos fazer um projeto Africanidades, vamos fazer um projeto Afro-Brasil, vamos fazer um projeto Consciência Negra. E aí sempre vai ter bota as crianças, especialmente com o ensino fundamental. Vê se vocês não viram isso já em algum lugar. O ensino fundamental, a gente bota os alunos com uma bermudinha branca, vem descalço, aí a gente passa uma tinta branca assim, e vamos fazer alguma coisa alusiva a uma capoeira, vamos fazer umas máscaras africanas, e acabou. E aí, porque geralmente era isso que acontecia. E aí eu pensei em estratégias que pudessem aproximar esses alunos dessa temática afro-brasileira, de uma estética também afro-brasileira, das máscaras, da pintura, mas com um conteúdo histórico, entendendo que aquelas manifestações acontecem dentro de um contexto histórico, que as resistências da população negra acontecem vinculadas a essas manifestações culturais, e que a gente não pode pensar história afro-brasileira sem pensar resistência, e nós não pensamos resistência fora do âmbito cultural, especialmente como nós estamos falando de um grupo que ficou tanto tempo fora, né, tanto tempo excluído das instâncias de poder, institucional. Então, em que meios aconteciam essas resistências? Através dos cultos religiosos, nas irmandades católicas, nos jornais. E como aproximar esses alunos dessas temáticas, né, familiarizar eles com esses assuntos, com essa estética, sem tornar isso o exótico, sem tornar isso o oposto fazer disso um oposto da civilização europeia, mas perceber como esses indivíduos estavam inseridos na sociedade, com a sua própria cultura, dialogavam com a sociedade, com outros setores sociais, com outras matrizes, como essa matriz africana, como essa matriz afro-brasileira, dialogavam com a matriz europeia, porque elas não estavam separadas em esferas diferentes, né? E o lugar que me levou desde o princípio das minhas pesquisas foi o museu. Eu comecei pesquisando no Museu Histórico Nacional, e aí, na época, fiz meu trabalho final a respeito de qual era o papel do negro, qual era o lugar do negro no Museu Histórico Nacional, numa exposição que se chamava A Construção da Cidadania.
Jéssica, eu posso te interromper um segundo? Claro, pode sim. Você falou do Museu Histórico Nacional. Gostaria muito de agradecer a presença da professora Aline Montenegro, que é do Museu Histórico Nacional, está aqui participando com a gente, entre vários colegas que estão na educação básica, que estão ligados às pesquisas, mas gostaria muito de agradecer a presença da professora Aline, em especial hoje, tá? Então, pode continuar, só. Desculpa, perdão mesmo te interromper seu pensamento. Tá, ok. E o Museu Histórico Nacional ainda hoje é um dos... a partir desse trabalho, ainda é um dos museus que eu mais visito com os meus alunos de Belford Roxo. Porque é um museu que fica ali no centro da cidade. Nós, professores, nós sabemos que não é fácil levar uma turma de alunos para o museu. Isso envolve logística, é o dinheiro do ônibus, é marcar uma data com a escola, é as autorizações dos pais dos alunos. Então, assim, são vários fatores. Então, o que eu pensei, e aí essa é uma questão que me acompanha até hoje na pesquisa, como fazer desse momento com os alunos do museu o mais produtivo possível. Porque não dá para chegar lá assim, e vamos ver o que tem no museu hoje. Porque aí acaba sendo um passeio e não tanto uma aula. Quando eu vou ao museu com os alunos, eu já evidencio para eles no primeiro momento. Isso não é um passeio, isso é uma aula a campo. Nós vamos ter uma aula num espaço diferente, explorar uma outra metodologia, né, para que eles entendam que a gente vai estar ali para construir conhecimento histórico. E, para isso, é necessária uma preparação, né, de ir antes à exposição, de saber o que vai ser exposto ali e fazer uso do que está exposto. Nem sempre a exposição que a gente visita com os nossos alunos é perfeita. É tudo aquilo que a gente queria que houvesse numa exposição. Não é, porque a gente sabe que uma exposição museológica, assim como qualquer outro documento histórico, ela é fruto de seleções, ela é fruto de relações de poder, né? Uma série de negociações acontecem naquele espaço. E para que você, como professor, utilize aquele espaço da melhor maneira possível, você tem que ir preparado. Saber o que está exposto, questionar com os alunos o que não está exposto, por que isso está dessa forma, por que uma exposição que tenha 10 salas, você tem uma sala que vai falar dos negros. Depende como isso acontece, por que isso acontece, qual era o lugar do negro naquela sociedade, se eles eram metade da população, se trabalhavam, se produziam as riquezas, por que estão restritos num espaço pequeno, por que não estão representados em outras salas, por que estão presos muitas vezes no lugar de escravizado e não ocupando outros papéis sociais, como quando hoje nós sabemos que os negros, durante o século XIX, ocupavam, não eram todos escravizados, já havia um grande número de negros libertos que atuavam como advogados, como Luiz Gama, como jornalistas. Onde estão essas histórias? Estão no museu? Não estão no museu? Se não estão, por que não estão? Essa pesquisa foi muito bacana. Hoje, esse circuito do Museu Histórico Nacional eu uso bastante ainda com os alunos, se deu origem a um folder que eu disponibilizei para outros professores também, sugerindo atividades que poderiam ser feitas no espaço do museu. No mestrado, eu continuei trabalhando com isso, enfocando especificamente a questão da relação entre a história e a cultura. E dentro da cultura, especificamente, a religiosidade. E aí, no mestrado, eu continuei trabalhando com essa questão, pensando no Museu do Negro do Rio de Janeiro, que fica no segundo andar da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Como é que ali se tratava de um museu criado pela Igreja, criada pela Irmandade, por uma Irmandade Católica Negra. Como é que era essa relação de religiosidade afro-brasileira, história afro-brasileira, num espaço que era um espaço que se diz laico, é um espaço que se coloca como laico, mas é um museu
que funciona no segundo andar de uma igreja católica. Isso me chamou muito a atenção. E aí pensar como eles construíram essa narrativa, né, articulando história e cultura, e como isso funcionava. Porque isso é o mais legal de tudo. O resultado da pesquisa foi que, de fato, funcionava. Eu recomendo a todos, acho que em março do ano passado, o museu esteve fechado, acho que agora ele já reabriu. Recomendo a todos a visita ao Museu do Negro. É surpreendente. O que eu acabei de descrever foi o meu primeiro contato. Um museu que se dizia do negro e funcionava no segundo andar de uma igreja católica. E aí eu pensei, que negro é esse do Museu do Negro? De que negro eles estão falando? E aí eu fui completamente surpreendida. Chegando lá, eu tive, logo na entrada do museu, você tem uma estátua de Exu. Só assim, de entrada. Você entrou e tem uma estátua de Exu. O que já quebra toda a tua expectativa, pensando que você está no segundo andar de uma igreja católica. E lá você vai ver figuras de Preto Velho, você vai ver figuras de escrava Anastácia, né, que também é uma entidade afro-brasileira, na Umbanda. E como é que eles conseguem fazer funcionar num espaço que não é tão grande, um discurso que se propõe a falar da história afro-brasileira, sem deixar de tocar na questão cultural e fazendo conviver nesse espaço e negociar esse espaço matrizes diversas, porque a negritude ela é diversa, ela é plural. A gente fala o negro o tempo todo de uma maneira de cultura afro-brasileira como se fosse uma coisa só, né? Mas é uma cultura híbrida que se articula de diversas formas. Então, foi bem bacana com os alunos. Eu posso comentar depois, para não me alongar muito mais, como é que foi o contato com os alunos nesses espaços. Tem histórias bem interessantes de como é que foi a chegada dos alunos dando de cara com Preto Velho e vendo essas figuras. Belfor Roxo, que é o bairro onde eu atuo, é um bairro. Belfor Roxo é a cidade. O bairro em que eu trabalho se chama Santa Amélia. E a escola onde eu trabalho é o Colégio Estadual Santa Amélia. Adivinha de quem é? E as pessoas são devotas de Santa Amélia. Então, assim, sem contar que Belfor Roxo é um bairro extremamente... É uma cidade, desculpe, com um grande número de pentecostais. Então, como funcionou e funcionou de fato essa relação, né, com essa questão religiosa, cultural e histórica foi bastante interessante. Foi tão interessante que foi ampliado para o diálogo transnacional. O que eu trago de diferente na pesquisa, o que eu trago diferente na pesquisa de doutorado, que é essa que está em andamento, é pensar essas relações num ângulo transnacional. É pensar que a construção do currículo, excluindo a população negra, pensar que a marginalização do negro dentro da construção do currículo escolar não é um movimento restrito ao Brasil, que é o racismo estruturando o que viria a ser a escola no século XIX e XX, não foi uma questão que foi específica do Brasil. Né? E pensar que nos lugares de memória também, esse movimento de luta dos movimentos negros para criar lugares de memória, para que esses lugares de memória fossem reconhecidos pelo Estado, fossem financiados pelo Estado, porque não é só você criar um museu e criar um monumento, você também precisa manter esses lugares abertos e funcionando, como é o caso, por exemplo, do Museu do Negro, que era um museu comunitário, um museu criado por uma irmandade, como é que ele se mantém aberto? Isso são lutas que não são lutas específicas do Brasil, específicas do Rio de Janeiro, mas que vão acontecer na diáspora. E aí eu trago para esse diálogo com a questão do Brasil os Estados Unidos. E aí eu tive que ampliar um pouco para um museu um pouco maior, porque no meu último ano de mestrado foi inaugurado nos Estados Unidos, né, em Washington, na capital, o Museu de História, o primeiro museu nacional de história e cultura afro-americana. O ano era 2016, esse foi o último ato oficial do governo do então presidente Barack Obama. Os Estados Unidos ganhou um museu nacional. Não existiam museus comunitários,
mas não existia um museu nacional no National Mall, ali onde tem, em Washington, próximo à Casa Branca, onde tem todos os museus, que constitui assim, o centro nervoso da memória nacional dos Estados Unidos. Foi inaugurado esse museu. E aí eu pensei, agora eu posso trazer para esse diálogo um museu afro-americano, ou seja, um museu criado especificamente para tratar da experiência histórica e cultural negra nos Estados Unidos, trazer para o diálogo com um museu que tenha sido criado especificamente para tratar da experiência histórica e cultural afro-brasileira. E aí, qual foi o museu que eu selecionei para essa pesquisa, né, para esse diálogo? O Museu Afro-Brasil. Por questões de tamanho, né, de acervo, porque o museu em Washington é muito grande, e o Museu Afro-Brasil ele não é do mesmo tamanho, né, mas ele é um pouco maior, e eles têm uma série de semelhanças, de estarem em cidades importantes dos dois países, de estarem em espaços privilegiados. O Museu Afro-Brasil está ali no Parque do Ibirapuera, junto com outros museus tradicionais da cidade, outros museus considerados museus, como eu vou dizer, de uma história, de uma estética artística eurocêntrica. Então, como foi a construção desses museus, desses espaços ali, como tem sido, qual foi a trajetória de luta dos movimentos negros engajados para que esses museus fossem construídos. Isso é parte da pesquisa, claro, mas o meu enfoque é como é que esses museus educam, né? Quais são as estratégias que esses museus têm lançado para educar, não só exibir uma narrativa, dessa vez, não que os negros sejam parte de uma narrativa, mas uma narrativa protagonizada pela população negra no Brasil e nos Estados Unidos, como é que eles pensam isso e como eles usam essas exposições para educar em história. Eu acho que eu fiz um apanhado bem geral de tudo que eu tenho pesquisado, e eu acho que agora eu posso passar para a Marcela, para a professora Vitória, e a gente pode começar a conversar, né, quais são as questões que vocês têm. Beleza, Jéssica, muito obrigada pelas colocações. Eu tinha feito aqui no meu roteiro, né, para o bate-papo, exatamente essa pergunta, acho que você tocou um pouco nela, mas na tua visão, né, qual é a responsabilidade dos museus na educação antirracista? Você citou a sua experiência de pesquisa em relação especificamente ao Museu do Negro e essas outras experiências internacionais que você teve, mas assim, num olhar como visitante, né, como que a gente não descola essa identidade, né, professora, ação de pesquisa, ação de ensino, mas também como visitante de museus. O que você tem visto nesse sentido no Rio de Janeiro, ou se você já teve a oportunidade também de transitar por outras cidades, em outros estados, de compromisso desses museus no sentido de uma educação antirracista, um olhar geral mesmo? Uhum. Antes de entrar no caso dos museus, o que a gente entende por uma educação antirracista? É uma educação que tem um enfoque de combater o racismo. Isso aí é geral. Como é que a gente faz isso dentro de uma narrativa histórica? É você mostrar como foram construídos, expor ali como é que foram construídos discursos que sustentam o racismo. Não é só expor a crueldade da escravidão. Acho que durante muitos anos se pensou que mostrar como a escravidão tinha sido muito cruel e muito terrível era o suficiente. Eu acho que isso, inclusive, é importante. Mas mostrar como a população negra reagiu, dar o protagonismo dessa narrativa para a população negra, trazer histórias diferentes da história tradicional, digamos assim, do livro didático, do museu tradicional. Mas antes, para eu não perder o foco, os museus eles têm se modernizado muito, Marcelo. Eu tenho percebido isso como visitante, como professora. Cada vez mais eu vejo os museus assumindo uma postura de diálogo com a sociedade. Eu acho que os museus, antigamente, eles colocavam ali a sua exposição sem muito compromisso de se você se identificaria ou não com aquilo que está exposto.
Então, a gente produz um conhecimento, o conhecimento hegemônico é esse aqui, e você absorva da maneira que enfim, que da melhor forma que você puder. E nos últimos anos, eu acredito que de 2010 para cá, eu acho que poderia dizer de 2010 para cá, eu tenho percebido um esforço dos museus de se aproximar, de dialogar com o público, de trazer para eles de tentar valorizar o seu acervo e valorizar o seu papel enquanto instituição para o visitante. Então, o que eu tenho percebido? Um investimento muito maior por parte dos museus na mediação, por exemplo, no diálogo e no próprio questionamento das suas exposições. E eu acho que esse é uma chave muito interessante para a educação antirracista. A última visita que eu fiz no ano passado com os meus alunos a um museu foi justamente no Museu Histórico Nacional. E nós fomos ao museu, e eu já tinha feito esse trabalho em 2010, em que o museu... E a exposição é a mesma. A gente está em 2020, tem 10 anos essa exposição. E a exposição que eu sempre escolho ir com os meus alunos, que é a Construção da Nação. E o recorte dessa exposição, o recorte temporal dela, é mais ou menos, deixa eu me lembrar aqui, é mais ou menos com o início com a proclamação, com a independência, né? Com Dom Pedro I, a independência, pega um pouquinho ali de Dom João VI, família real portuguesa, independência, e vai até o final do governo de Dom Pedro II. E na primeira visita que eu fiz lá em 2010, o que eu vi? Os negros em 2 salas. A população afro-brasileira estava em 2 salas. Uma sala era um painel que tinham vários instrumentos de tortura. Vários instrumentos de tortura. E do outro lado tinham 2 paredes assim na sala, né? Vários instrumentos de tortura, e do outro lado toda um painel, né? Uma estante com louças finas, né? Da nobreza, né? Delicadas e ricas, né? E uma outra sala, que era uma sala dedicada à questão cultural, bem... No primeiro momento, me pareceu bastante estereotipado, né? Da roupa da baiana, aquelas vestimentas, sem um contexto de como aquela manifestação cultural também tinha um engajamento de resistência, de manutenção das tradições, de contato com a ancestralidade, de manter a vida e a alegria dentro de um sistema que te mata, né? Que está tentando o tempo todo te oprimir. E em 2010, eu fiz essa leitura. Quando eu fui no ano passado, havia uma mediação. E o próprio mediador do museu, que nos acompanhou na visita, provocava os alunos e falava: olha só, quantas mulheres vocês viram nesse circuito? Aí ele apontava para um quadro que tinha uma mulher e falava: olha, por que nós não temos muitas mulheres? O que essa ausência diz sobre essa sociedade? E aí a mesma coisa quando ele sentava, ele sentou com os alunos nessa sala que eu disse, com os instrumentos, e questionou sobre o que isso significava, por que era aquela sala, era daquele jeito e não de outro, quais eram quais eram as relações de poder que estavam estabelecidas ali nessa contraposição entre os instrumentos de tortura e as louças finas que estavam logo em frente. E aí ele começou a provocar. E isso é o que a gente vai chamar de educação antirracista. Ele está trazendo ali provocações para que os alunos entendessem como o racismo estruturou essa sociedade e, ao mesmo tempo, como a resistência a esse racismo e a essa opressão também estruturou a sociedade, como é que isso também fez parte da história. Então, eu percebo ali uma preocupação do museu
em estar contando essa história de forma que contemple diferentes grupos. Porque ao longo do circuito ele tratou das questões da história das mulheres, da história afro-brasileira, que tradicionalmente há 10, 50 anos atrás não estaria exposto. E não estando exposto, ele usou esse não dito para provocar uma reflexão e para construir um conhecimento histórico. Eu acho que isso diz muito do que a gente pensa, do que eu penso que é a responsabilidade do museu em relação à educação antirracista. E eu estou falando de um museu, no caso, o exemplo que eu trouxe aqui, é de um museu nacional, não é um museu que tem um foco específico na experiência histórica afro-brasileira, que é diferente do que a gente vai ver no museu, diferente do que a gente vai ver no Museu do Negro, no Museu Afro-Brasil, que são museus que já vão partir desse pressuposto, que a gente está aqui para discutir. Falei muito, tem tempo. A gente te escuta aqui para o resto da noite, Jéssica, porque eu, além de ser apaixonada por museus, né, agora atualmente estou fazendo a pesquisa do pós-doutorado junto com a professora Carmen Gil, na URGS, Federal do Rio Grande do Sul, justamente trabalhando com essa temática do patrimônio, dos museus e a relação com a cultura digital, que é uma temática da história digital que já me interessa há bastante tempo. Então, acho que tudo que você foi pontuando, a gente com certeza vai lembrando de experiências de sala de aula. E eu já vou até, se você me permitir, passar aqui para os comentários as perguntas, porque a gente tem bastante gente aqui participando. E antes de passar para a leitura, Jéssica, tem muita gente aqui perguntando do acesso ao seu trabalho. Então, se você puder, a sua dissertação, né, do Prof. História, artigos, se você também puder falar um pouquinho como forma de acesso mesmo a tudo que você vem produzindo, eu acho que é bacana. Como é que a gente faz para ter acesso? Acho que é importante, tá? Já vou emendar com alguns comentários que foram aparecendo aqui, né? O Denis James, por exemplo, pontuou que percebo também que em alguns materiais didáticos, né, às vezes o negro só aparece quando se fala do sistema escravista, o que, na opinião dele, certamente, né, de todos nós, deve ser evitado, né, na nossa prática docente, ampliar mais e melhor essa discussão. A professora Evelyn fez a seguinte pergunta, comentário e pergunta. Pensar o espaço das religiões afro-brasileiras é complexo por conta dos tabus existentes. Como você buscou desconstruir esses tabus no universo discente? Teve problemas com a comunidade escolar? Acho que você já falou um pouquinho da sua experiência, mas se você também puder complementar. Então, é isso. Vou resumir agora, só para não te atrapalhar, como a gente faz para ter acesso aos seus artigos, produções, se você poderia citar alguns que você considere mais importante e emendar com esse comentário do Denis e a pergunta da Evelyn, certo? Eu acabei não falando muito da questão do acesso, porque uma live, algumas semanas atrás, de uma amiga, colega de turma aqui nesse espaço, tinha falado, mas eu vou reforçar. Essa pesquisa do mestrado, ela deu origem a um produto, né? Porque uma das marcas desse programa, do programa de mestrado profissional em ensino de história, era a produção de um produto. Então, esse trabalho que eu fiz com o Museu do Negro, ele deu origem a uma dissertação, e aí, se vocês acessarem lá, já colocarem lá no Google Prof. História, vocês vão dissertações, vai aparecer ali o link, e eu posso depois também compartilhar esse link com vocês aqui, passar para a Marcela, e nesse link vocês encontram as dissertações, e aí tem todo o trabalho completo, né? E tem também os produtos. E aí tem o meu trabalho e tem outros trabalhos de colegas que se voltaram sobre a questão da história, do ensino de história e cultura afro-brasileira, e tem esse roteiro sobre como explorar, né, quais as temáticas mais interessantes, quais as atividades que o professor pode realizar no Museu do Negro com os alunos, e tem também, que eu achei interessante colocar nesse roteiro, o antes e o depois. Como é que você se prepara os seus alunos para aquele espaço, cria questões provocadoras,
torna aquilo interessante, que a gente sabe que tem isso no ensino da educação básica, né? Tornar aquele objeto interessante para os alunos. Como é que você faz isso antes, durante e depois, né? Quando você volta à sua sala de aula, como não deixar aquela visita cair no esquecimento, incorporar aquilo na sua aula, criar avaliações, enfim. Isso está disponível no site do Prof. História. Se vocês entrarem lá, vou jogar em Prof. História, vocês vão encontrar. Tem um artigo recente meu sobre essa pesquisa do mestrado também, falando sobre a experiência no Museu do Negro. E aí eu tenho as entrevistas dos professores ali, no formato mais resumido do que é a dissertação, discutindo quais foram os resultados, a metodologia de pesquisa. É bem interessante, está na revista Percursos, é o último número da revista Percursos. Eu posso também disponibilizar o link. E tem um verbete recente que eu publiquei, acho que há pouco tempo, posso disponibilizar também, falando um pouco mais sobre educação antirracista, que eu acho que é uma coisa que a gente fala muito, né? E que não pode ser só um jargão, não pode ser só o que é de fato o antirracismo, né? E aí, usando a frase célebre da Angela Davis, não é só não ser racista e não é só dizer que o racismo é ruim. Então, o que significa de fato ser antirracista e promover uma educação antirracista? Eu posso disponibilizar para vocês esses links, passar para a Marcela também, mas acho que se vocês colocarem meu nome também no Google, eu acho que talvez apareça. Eu nunca fiz muita essa experiência, não, mas eu acho que aparece. Passando para o que o Denis falou, Denis, eu vou te dizer uma coisa. Se tem uma coisa na vida que hoje, em 2020, me irrita, é isso. Porque uma coisa que eu comecei a pensar logo que eu entrei na sala de aula foi o seguinte: se no final do 9º ano, ou no final do 3º ano do ensino médio, a gente fizesse uma festa, a fantasia, com os alunos. A gente faz uma festa fantasia, e a sua fantasia tem que ser uma fantasia histórica. Você precisa escolher uma fantasia para participar dessa festa, baseado num personagem histórico, numa coisa da história que você se sentiu representado. E aí você vem para essa festa. Se a única possibilidade para você fosse ir vestido de escravo, você iria para essa festa? E eu comecei a pensar nisso em relação a como trazer esse meu aluno para a história, né, para o diálogo com a história, e falar o tempo todo de pessoas negras como se fosse um sinônimo de pessoas escravizadas. Isso é muito ruim. Não só é muito ruim porque a gente sabe que historiograficamente está errado, mas porque isso impacta negativamente a identidade desses alunos. Ninguém quer ser só o escravizado. Eu não quero, assim, nós não queremos nos identificar só com isso. Então, nos últimos anos eu tenho tido um compromisso em trazer outras histórias, em romper com essa história única de que o único lugar que a gente vai falar sobre negro na escola é nisso. E o compromisso que eu trago e te convido a fazer isso também, Denis, é que toda aula de história é uma aula de história dos negros. Toda aula de história. Porque nós estávamos presentes em todos os lugares. Os negros estão em todo o período histórico, em todos os lugares, em todos os países. Então, se eu estou dando aula sobre Primeira República no Brasil, eu vou falar dos negros da Primeira República no Brasil. Eu vou falar dos músicos, eu vou falar do samba, eu vou falar da Revolta da Chibata. Se eu for falar de Estado Novo, eu vou falar da Frente Negra Brasileira. Você entende o que eu quero dizer? Se eu for falar de nazismo, eu vou falar do Jesse Owens. Se eu for falar de Guerra Fria, eu vou falar do Martin Luther King e dos direitos civis. Para cada aula do meu currículo, existe uma parte falando da história dos negros. Eu não preciso só de novembro, eu não abro mão de novembro, mas eu não preciso fazer isso só em novembro, e eu não preciso dizer, olha, hoje é um dia especial que eu vou falar de história afro-brasileira. Não, toda aula, em qualquer temática, você pode falar.
Você pode trazer uma história diferente de uma mulher negra, de um homem negro que estava naquele contexto histórico produzindo, resistindo, lutando. E aí a gente traz advogados, engenheiros, professores, intelectuais, para quebrar justamente com esse estereótipo, com essa relação que existe entre ser negro e ser escravo, e que a única possibilidade de agência histórica do negro era dentro desse arco temporal da escravidão. E falando agora um pouco sobre essa experiência que a Evelyn perguntou, eu acho que a experiência mais marcante que eu tive, que foi justamente essa, com a religião afro-brasileira, foi esse trabalho no Museu do Negro. Porque o Museu do Negro ele tem uma estética muito forte. Como eu falei para vocês, eu, pesquisadora, no mestrado, quando eu cheguei lá pela primeira vez e eu dei de cara com aquela figura, eu falei, gente, não sei não, hein? Mas eu tô achando que isso aqui é uma figura de Exu. E aí você vai entrando e você vê um homem negro, né, vamos dizer, um homem negro sentado num toco de árvore, com um cachimbo na mão, com a cabeça branca, e você fica, esse aí é o Preso Velho. E aí o museu vai te apresentando, desde a Nossa Senhora do Rosário, que é uma santa católica negra, né, desde São Benedito, até essas outras figuras. E aí eu fui levar os alunos para lá, né? Não só os meus alunos, eu posso falar um pouco da minha experiência e também da experiência de professores que eu entrevistei. Mas quando eu levei os alunos até ali, o que eu estava esperando, o meu medo, assim, foi que eles falassem, vamos voltar todo mundo agora para o ônibus, para o metrô, porque, meu Deus, o que é isso? E foi muito surpreendente, porque a verdade... E aí, é claro que isso vai variar de escola para escola, gente. Estou falando da minha realidade ali, da minha turma. Eles nunca tinham tido nenhum contato com nenhuma outra religião que não fosse a deles. Então, eles se sentiram muito curiosos, né? Muito curiosos de saber o que era aquilo. E aí eu falei para eles, olha, aqui não há nenhum objetivo de que vocês... como é que eu vou dizer? De vocês aderirem a outra religião que não a de vocês. Agora, eu preciso que vocês entendam que essas manifestações religiosas fazem parte do nosso passado, de um passado de luta, de um passado de resistência, dos nossos ancestrais, e que possibilitou, em grande medida, que nós estivéssemos aqui hoje. Então, eu quero que vocês respeitem. E, assim, eles compraram a ideia, foi um trabalho interessante. No final disso, eu passei um questionário para os alunos, né, para que eles comentassem a visita, para que eles para eu entender um pouco do que foi o impacto. É claro que nós conversamos sobre isso, mas além da conversa, eu pedi que eles escrevessem anonimamente, porque aí eu acho que escrevendo, preenchendo esse questionário anonimamente, eles iam se sentir mais à vontade para falar coisas que talvez eles não falariam diretamente para mim, para a professora, né? Para não comprar, talvez, para não se sentir perseguido, enfim. Eu tive, assim, alguns alunos, eu acho que eu lembro especificamente que da turma, acho que de 4 turmas de terceiro ano, que foram as turmas que eu levei ao museu, 3 alunos se sentiram um pouco constrangidos, sabe? Com o lugar, e disseram que aquilo não mudou nada na visão deles. Um aluno, eu lembro de ter dito textualmente isso. Não mudou nada no que eu já pensava antes sobre a religião afro-brasileira. Mas a grande maioria dos alunos gostou muito. Se sentiu muito assim, interessado em conhecer, não se sentiu ofendido. A maior parte dos meus alunos são católicos e evangélicos, né, pentecostais. E, assim, foi um trabalho bem bacana. Agora, sobre a questão discente, eu acho que isso é o mais legal do museu. Eu fui a um museu que eu sabia que trataria especificamente da religiosidade, que eu sei que no ambiente escolar é um vespeiro. Mas quando eu saí da escola com o ônibus, eu disse, eu vou ao Museu do Negro. Então é incrível como, inclusive, o museu ele te confere uma institucionalidade, ele te dá uma cobertura.
porque ninguém vai questionar a sua ida ao museu com os alunos. Agora, eu não sei se eu tivesse dito o que tinha dentro do museu, se eles teriam deixado eu ir. Mas estratégia, né? Nós temos que usar estratégias dentro de sala de aula para conseguir fazer aquilo que a gente acha que é bacana. E o resultado foi bem legal. Esses alunos já estão formados, e hoje eu vejo nas redes sociais como é que esse trabalho foi importante, como eles são pessoas que desconstruíram preconceitos, são pessoas hoje que alguns são ativistas, né, são militantes na luta contra o racismo, contra a intolerância religiosa, apesar de terem as suas religiões, né, de serem católicos, de serem evangélicos, mostrando que dá para ser, né, não é um impedimento. Essas duas coisas não impedem uma outra. Então, foi um trabalho bacana. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim. Jéssica, a gente teve um probleminha aqui com a internet da Marcela, eu vou continuar daqui. A gente tem uma pergunta, tem várias perguntas, na verdade, está todo mundo animadíssimo aqui com as suas falas, né? Todo mundo porque você mostra na prática o que pode ser feito, né? Tem uma pergunta do Denis, ele pergunta qual a posição sobre o uso de escravizados. No livro do Laurentino, Escravidão, ele evitou utilizar esse termo na justificativa de que ainda não está consolidado. Usar escravos ou escravizados, né? Ele está pedindo que você fale. Então, Denis, o que eu vou dizer para você o que eu uso. O que eu já li da historiografia, inclusive já foi mencionado nessa outra live que eu já te disse, um artigo que eu não sei se Marcela vai lembrar, ou a professora Vitória, que eu acho que é um artigo de professores da URGS, que vai falar justamente do escravo e do escravizado. Mas pelas leituras que eu tenho, Denis, eu vou te responder o seguinte. Quando a gente fala escravo, a gente está falando de uma condição naturalizada, uma condição natural como se aquele indivíduo tivesse nascido daquela maneira. E quando eu digo escravizado, eu estou falando de um ser humano que foi submetido a um sistema de escravização. Ele não nasceu escravo, isso não é uma essência dele. Foi imposto a ele uma condição. Ele foi violentado, ele foi oprimido àquela condição de escravização. Por isso, escravizado. E como hoje nós entendemos que essa situação que a escravidão ela aconteceu em vários lugares do mundo, em vários momentos históricos, isso não tem. Ser negro e ser escravo não são sinônimos, né? Houveram situações em que os escravos eram brancos, houveram situações em que os negros eram os que escravizavam outras pessoas, outros grupos, inclusive étnicos, outros grupos de cor também. Então, a gente não pode naturalizar. Quando você fala escravo associado ao negro, você está naturalizando uma situação que não é natural. Então, por isso, a gente usa escravizado, para mostrar como isso não era estático, como isso não era natural, como isso poderia mudar. O sujeito poderia ser escravizado hoje e liberto amanhã. E ele não nasce escravo, ele nasce livre. Então, é um indivíduo livre que é submetido a um sistema de opressão a qual ele vai resistir e ele pode vir a se libertar. Obrigada, Jéssica. Tem uma outra pergunta aqui. Vitória, eu não estou te ouvindo. Opa. Foi, agora eu ouvi. A Claudete faz a seguinte pergunta. Jéssica, gostaria que você nos falasse sobre essa desconstrução da história de escravização dos povos negros, dos povos africanos, desculpa. Como levar esse debate negativista, racista que permeia nosso cenário político? Você pode repetir o início da pergunta, Vitória? Eu estou lendo aqui. Gostaria que você nos falasse sobre essa desconstrução da história de escravização dos povos africanos. Claudete, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está me perguntando. Você está me perguntando sobre esse debate recente de que Zumbi tinha escravos? É isso? Deve ser isso, né? Então, o que eu acabei de falar
com o Denis. E vou te dar um exemplo de como isso acontece em sala de aula, como é que eu desconstruo isso com os meus alunos, e pode ser um caminho para você. Quando a gente encontra um grupo muito conservador, muito difícil de aceitar outras visões, e às vezes os nossos alunos são assim, eu gosto de trazer um material que eles acham completamente confiáveis, assim, coisas que eles não vão questionar. E uma vez eu utilizei para trabalhar a questão de como a escravização não era algo natural, como a escravização ela já existe, era um sistema de trabalho que já existia muito antes de quando nós começamos a tratar a escravização. Esse é um problema, eu acho que esse foi um tiro no pé que nós demos. Durante muitos anos, a gente só falava de escravidão quando falava de Brasil, colonização de Portugal no Brasil, cana-de-açúcar, latifúndio, vamos falar de escravidão. Então, a gente criou uma quase que na cabeça dos alunos, e esses alunos crescem, né, e viram os adultos que estão hoje aí, que escravidão é isso aqui. A gente deixa de dizer que na Grécia Antiga, aliás, desculpe, que na Roma Antiga já havia escravidão. Isso já era uma prática. E que essa escravidão ela acontece de diversas formas. Essa escravidão, na antiguidade, ela vai acontecer por dívidas, por derrotas militares também. Então, se você fazia uma dívida e não poderia pagar essa dívida, você poderia vir a se tornar um escravo, ser escravizado por alguém, né? Você seria escravizado por alguém até que você pagasse aquela dívida. Quando uma tribo ou um povo entrava em guerra com o outro, o povo derrotado era escravizado. E aí, em algum momento, eu trouxe para os meus alunos um exemplo bíblico, quando eu digo para eles que os judeus foram feitos escravos, né, foram escravizados e levados para o Egito, onde eles foram escravizados durante anos, até aquela passagem conhecida de Moisés de libertar o povo do Egito, é uma história que eles conhecem, e eu falo para eles, olha, os judeus, eles foram escravizados, porque a escravidão já existia naquele momento. Não é porque eles eram negros, não é porque eles eram racialmente inferiores, não é porque naquele contexto, escravização não significava isso, porque a escravidão pode acontecer por diferentes razões. É um sistema de opressão, um sistema de trabalho que aconteceu em vários lugares do mundo, em vários momentos históricos, e que aconteceu na África também. Mas isso não quer dizer, porque geralmente esse argumento é para dizer que os negros são racistas e se auto-escravizavam. Agora, existiam conflitos étnicos dentro da África, porque a África não é um país, a África é um continente extremamente diverso, que tem conflitos, que tinha conflitos internos, até hoje tem conflitos internos, que tinha conflitos de povos vizinhos, e em muitos momentos esses povos, sim, guerrearam, e as pessoas que foram derrotadas foram escravizadas. E essa era uma prática comum, que aconteceu entre os vikings, que aconteceu na América, com as sociedades indígenas na América, aconteceu em vários momentos. Isso não invalida o nosso discurso hoje contra a escravidão. Isso não invalida o nosso discurso hoje sobre o racismo. Até porque nem sempre escravidão esteve atrelada à inferioridade racial. Isso é um fenômeno que vai acontecer já no século XV e XVI, quando a gente começa, quando a gente instala a plantation aqui no Brasil, começa-se o tráfico negreiro, o tráfico negreiro é lucrativo e essas pessoas são convertidas em propriedades. Isso vai gerar um discurso que vai se fortalecer depois do século XIX com as teorias eugenistas, que é quando a gente está falando de combater racismo. Hoje, a gente está falando dessa estrutura. Eu não estou defendendo também, dizendo que a escravidão de outras formas não é ruim. Eu estou dizendo que existem várias formas de escravidão. E quando eles falam que existe escravidão entre os povos africanos, não é da mesma escravidão que a gente está falando aqui. Não sei se isso Esse é um assunto bem polêmico e bem longo, né? Eu não sou uma especialista dessa área,
Mas o meu entendimento é esse. E eu acho que a coisa vai por esse caminho. Jéssica, obrigada. Tem muitas referências, né? Você citou alguns trabalhos, a gente foi também já colocando aqui no link do bate-papo a sua dissertação, disponibilizando para o público. Está com ruído, eu não sei se é o meu microfone. Acho que a Jéssica caiu. Bom, a referência, né, do trabalho da professora Varley da Costa, O Negro na Sala de Aula de História, o Currículo e Produção de Diferença, os trabalhos também da Mônica Lima, os trabalhos do professor Amilcar, né? O Amilcar foi o orientador da Jéssica na pesquisa, o Amilcar foi Amilcar Pereira, seu orientador, tanto no mestrado como acho que também no doutorado, não é? E na especialização do CESPEB. Então, são referências que a gente já citou, inclusive no bate-papo com a professora Ana Carolina Mota, que também foi do Prof. História. Mas eu queria fazer uma última pergunta, Jéssica, a gente está caminhando para a nossa finalização, que foi uma pergunta da Adriana Cardoso. Se você sabe se o Museu do Negro ele abriu visitas virtuais e seria uma forma de facilitar o acesso dos alunos que habitam regiões distantes do museu? E aí eu emendo essa pergunta com algo que me interessa bastante, né, que é a pesquisa relacionada ao ensino de história, a história digital. Como é que você vislumbra, né, a potencialidade da cultura digital no sentido de tudo que foi trabalhado aqui, da educação antirracista, de a gente ampliar os nossos olhares. Então, se você tiver essa informação, né, sobre a visita virtual do Museu do Negro, e a sua visão também em relação à cultura digital nesse sentido do que você foi pontuando. Eu acredito que não, que o Museu do Negro ele não tem um acervo, ele já não tinha antes um acervo que estava digitalizado. Então, eu acredito que ele não abriu visitas digitais, não. E eu te digo isso por quê? Porque o Museu do Negro é um museu que não recebe verba institucional. No momento em que eu fiz a pesquisa de mestrado lá e convivendo com os diretores do museu, com os curadores, toda a verba do museu vinha das ofertas dos irmãos. Né? Quem sustentava o Museu do Negro era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Não tinha uma verba do IFAM, uma verba do IBRAM para sustentar o museu. Então, isso limita muito a ação deles. Né? Porque para você digitalizar um acervo, você precisa de funcionários, você precisa ter um site, construir um site, todo um trabalho que exige financiamento. E eles não tinham esse financiamento, e essa falta de verbas acabou levando, inclusive, como eu comentei, em março o museu ficou março de 2019, o museu foi fechado por questões de infraestrutura, né, de teto, de umidade, de fios elétricos. Né? E eu acho que agora, há pouco tempo, antes da pandemia começar, ele tinha conseguido reabrir, mas ainda em condições muito difíceis em relação ao dinheiro, né? Em relação a como se manter. Então, eu acredito que eles não tenham feito esse trabalho de digitalização ainda, e por isso também não haja como haver uma visita virtual. Mas se você está interessada nisso, eu posso te falar a respeito do Museu Afro-Brasil, que é em São Paulo, e que sim, dispõe visitas virtuais. Não só visitas virtuais, como eles têm grande parte do acervo que está digitalizado. Né? Eles têm um setor educativo também bastante ativo nesse sentido. Então, você consegue informações, você consegue visualizar o acervo, você consegue visitar áreas do museu pela internet, né? pelo site do museu. E tem coisas bastante interessantes. Eu acho que se você quer trazer isso para os seus alunos, levar isso para a sua escola, o Museu do Negro ele não está disponível, mas o Museu Afro-Brasil, que é maior, né? que tem um financiamento da Secretaria lá da Secretaria de São Paulo, que faz parte, né, da Secretaria Municipal de Museus de São Paulo. Então, eles têm um financiamento, né, tem verba para isso e tem um trabalho muito bacana a esse respeito, né, de visitas digitais, de acervos
personalizado, acho que é bacana para você, acho que talvez possa substituir. O que acontece? Marcela, olha, sobre a questão da... Eu tive uma experiência muito, muito bacana, que abriu assim, meus horizontes a respeito do uso da tecnologia, que foi nos Estados Unidos. Por quê? Esses museus o museu que eu trabalho lá, que é o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, ele faz parte da rede Smithsonian, que administra os museus do National Mall. Os museus, que é o Museu de História Natural, o Museu de História Americana, os maiores museus do país que ficam ali, mas ficam em Washington. E são museus nacionais. E aí, como disponibilizar esse acervo, né, do Museu Nacional, que recebe o Museu de História e Cultura Afro-Americana, recebeu 360 milhões de dólares, né, para a sua construção. Metade dessa verba veio do Senado, a outra metade veio de doações, né, de doações privadas, mas foi muito dinheiro posto ali e eles precisavam disponibilizar esse acervo para o país inteiro. E eles fazem isso através da tecnologia. E é um trabalho muito bacana, assim, que tem diversos segmentos, né? Eles atendem a vários segmentos dessa forma. Eles têm as visitas, tem visitas digitais. Você pode visitar áreas do museu, percorrer o museu digitalmente. Então, de qualquer ponto dos Estados Unidos e do mundo, você pode fazer essa visita. Isso é uma coisa. Eles têm o aplicativo, que você pode ter acesso pelo aplicativo, não só aos eventos que vão acontecer, aos eventos culturais, aos eventos educativos, mas se você quer saber mais sobre um objeto que você viu no museu, pelo aplicativo você tem lá o acervo e você pode consultar a história de cada um daqueles objetos. Isso está disponível aqui na sua mão, no seu celular, pelo aplicativo. Isso é muito legal para os alunos, mas para os professores, eu participei de algumas sessões do que eles chamam de webinário. Eles fazem seminários online para os professores de escolas de todo o território nacional, mostrando como utilizar os acervos, esse acervo que está disponível no aplicativo. Eles ensinam aos professores como utilizar esse acervo em aulas. Eu lembro de uma aula, na época que eu estava lá e participei disso, que eles reuniram vários objetos do museu e montaram uma aula temática sobre o Pantera Negra. E aí eles disponibilizavam esse material para o professor, os alunos tinham acesso pelo aplicativo e o professor com o material, os alunos com o aplicativo. O museu é em Washington, mas você estava na Louisiana tendo uma aula com o material disponibilizado pelo museu. Então, eles conseguiam fazer circular esse acervo e fazer circular o conhecimento, porque eles tinham esses cursos online de formação para os professores, que eu acho muito, muito bacana. Isso fora as visitas itinerantes, que são mais difíceis, não conseguem cobrir todo o território, mas eles fazem um trabalho de levar o acervo. Aliás, essa é uma iniciativa, desculpe, não é do Museu de História e Cultura Afro-Americana, não. Essa é uma iniciativa do Museu de História Americana. Eles têm um museu itinerante. Eles levam peças do museu para as escolas, né, dos diferentes estados. Só que antes disso, eles fazem um trabalho de formação com os professores, para que eles saibam utilizar esse acervo. E tudo isso é feito online. Tudo isso é feito através desses webinários. Os alunos têm um acesso ao todo da exposição pela internet. Eu achei assim, o uso da tecnologia para a educação e usando os acervos do museu muito bacana. Muito bom, Jéssica. Ficam aí todas essas dicas que são ótimas para quem está em sala de aula. Então, agradeço, professora, a sua disponibilidade de estar com a gente. Agradeço mesmo, acho que somos privilegiados de poder estar aqui ouvindo, trocando, refletindo sobre as nossas práticas. E passo a palavra para a professora Vitória com alguns bem breves, informes para a nossa finalização. Lembrando que todas as referências que foram aqui citadas, a gente tem disponibilizado algumas indicações de leitura no nosso Instagram, bate-papo, @bate-papo ensino de história.
e a gente se coloca à disposição para repassar depois os links, os demais links que a Jéssica citou, tá bom? Como a gente tem pessoas rápidas aqui, rapidinho, já acharam as referências, já foram postando, mas aquilo que não foi veiculado aqui, a gente se compromete a enviar posteriormente. Muito obrigada, Jéssica. Vitória? Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito a presença da Jéssica, foi realmente incrível, assim, o pessoal até está comentando, poderia ficar horas ouvindo a Jéssica falar, né? Eu também. Né? Eu gostaria, então, de agradecer novamente, agradecer a participação de todos, lembrando que na quinta-feira a gente tem um bate-papo com o professor Jean Moreno sobre currículo e identidades, ele tem uma pesquisa muito interessante, é professor de Ponta Grossa. Lembrando também que eu disponibilizei o link para quem quiser pedir um certificado, né? Além disso, eu acho que, Marcela, a gente pode disponibilizar todos esses links que ela mencionou e também referências que foram citadas, a gente pode colocar na descrição do vídeo desse bate-papo, que vai ficar disponível no canal do LAPEIS, o FVJM, né? Vocês podem acompanhar a nossa playlist Bate-Papo sobre Ensino de História, para poder assistir novamente esse bate-papo e assistir os que, porventura, vocês tenham perdido. Muito bom, muito obrigada, Jéssica, novamente, e boa noite a todos. Boa noite, pessoal, até quinta-feira. Boa noite, gente, obrigada. Até mais.